Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. É sempre muito bom ter vocês aqui comigo em mais um vídeo. Muito obrigada pelo apoio, tá? Muito obrigada por estarem sempre comigo. Hoje eu quero ensinar vocês a fazerem esse vaso mais lindo do mundo todo, muito fácil de fazer e é uma boa peça para você vender, viu? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações quando eu colocar próximos vídeos, tá bom? Simbora pro passo a passo. Meus amores, vamos lá, vamos preparar nossa massa. Já falei que essa medida aqui que eu vou fazer junto com você de novo é padrão, então se você quiser mais quantidade, você repete, mesmo esquema de quantidade, tá? Para usar como medida, eu uso esses potes de sabão de 500 gramas, então eu coloquei 2 potes desse cheio de isopor aqui dentro. Nessa misturinha aqui, eu vou colocar meio potinho de argamassa, a argamassa aqui nesse caso ela vai dar a liga. E vou colocar um potinho cheio de cimento, tá? Esse aqui é o CP3 que eu uso. E agora eu vou misturar isso aqui antes de colocar o líquido. Hoje está ventando muito aqui, eu faço esses vídeos no ar livre, então vou bem devagar para não voar isso tudo. E aí eu vou colocando água aos poucos, tá? Aos poucos mesmo, porque eu não quero que fique uma massa muito mole, não. Coloca um pouquinho, sova bastante. Coloca mais um pouquinho, vai sovando. Se você perder o ponto, aí é só você colocar mais cimento, que aí ela vai endurecer. A gente precisa de uma massa bem firme, tá? Essa é uma massa que não pode ser guardada. Você tem que fazer e já preparar o que tem que ser preparado, tá bom? Deixa eu reservar aqui. Eu vou fazer todo esse projeto aqui em cima do isopor, que daqui eu posso tirar e colocar em outro canto. Para fazer a cavidade para plantar, vou usar esse potinho aqui, tá? Porque ele vai ser toda a minha paredinha para eu construir o corpinho do meu caracol. Vou pegar um pouquinho da massa, vou fazer uma pontinha do rabinho do caracol. Posso fazer também em cima da base aqui, ó. E aí vou esticando a base de baixo mesmo. E é nessa hora que você determina aí o tamanho que você quer o seu bichão. Ó, como é que tá parecendo uma folhinha, tá vendo? E eu vou colocar ele aqui em cima. Bem aqui. Depois eu posso recortar também e tudo mais, tá? Segura aqui. Você pode encher de areia também para te dar o pezinho que você precisa, tá? Você vai construir toda a paredinha dele aí. Faz as bolinhas. Vou chegar aqui até o limite do vaso, eu não vou fazer muito na ponta não, porque eu quero tirar esse plastiquinho de dentro. Deixa eu ajeitar aqui. Às vezes desce um pouquinho, mas a cada minutinho que vai passando ele vai ficando mais rígido. Você consegue ir ajeitando, tá? Aqui eu preciso deixar um dedinho mais ou menos de espessura, porque a gente vai fazer a gordurinha do corpinho dele, tá? Vou botar pra cima aqui o rabinho, bumbumzinho. Bom, ó, já fizemos aqui o corpinho dele todinho, né? A primeira parte que a gente precisa mesmo. Peguei 1 metro aqui de arame. Agora eu vou dobrar ao meio. Assim, vou botar maior. Assim tá bom, a altura. Aqui eu vou fazer uma trava pra cá e outra pra lá. Vou colocar mesmo que apareça um pouquinho aqui do arame, não tem problema não. Depois a gente vai cobrir. Aqui a gente vai aos pouquinhos, né? Você pode passar um aramezinho aqui, ó, para ele criar uma trava, ou você pode passar papel laminado também. Se estiver muito seco, você, ó, borrifa a água. Aí você vai colocando a massa. A gente precisa só de uma base para a gente modelar, então não se preocupem muito com a modelagem em si aqui nesse momento, tá?
Tá vendo o que eu falei sobre quantidade de massa, ó? Acabou, só tem esse pouquinho aqui. Aí, em vez de fazer aquela quantidade toda, que daria para fazer isso tudo, vou fazer meia medida, tá? Colocar no sol, deixa secar, depois você vem fazer um preenchimento. É o saquinho que tá ali voando, ela tá agoniada. Queria já colocar um pouquinho de massa aqui. Vou deixar secar assim, tá? Depois eu vou fazer a continuidade. Aqui eu vou dar mais um preenchimento na boquinha desse vaso aqui. Às vezes desce a massa mesmo, a gente fica mexendo e ela vai escorrendo. A massa às vezes escorre um pouquinho, a gente tem que ficar com atenção para colocar tudo no lugar certinho, tá? Vamos lá, segundo dia, e eu já separei o material que eu vou usar aqui, mas antes eu vou arrumar aqui o meu caracol, tá? Como essa massa acabou descendo, eu vou cortar isso aqui, porque na verdade esse arame era só para ter esse apoio da cabeça aqui. Como já secou e eu consigo trabalhar nele, então eu vou tirar. Para mim não preciso não. Eu vou tirar um pouco dessa ponta aqui do caracol, para não ficar muito pontudo. Aqui a minha mesa ela é forrada de plástico e eu não quero fazer nada em cima dela para não estragar, tá? Então eu preciso de uma base que eu possa tirar aqui da mesa, né? Coloquei um piso aqui e forrei com esse plástico mesmo, que a gente pode estar reciclando ele para estar forrando, para a gente poder fazer os trabalhos aqui em cima, tá? Para fazer a massa eu peguei um pote de cimento, tá? Esse aqui tem 500 gramas. Coloquei mais um pouquinho da metade de argamassa. E eu vou misturar esses dois componentes. Tem meio potinho de água. Então, vou botando aos poucos aqui e vou sovar. É esse, que ele descola do local. Se tiver muito mole, você polvilha o cimento e mexe, tá? E sova. Pra mim tá ótimo assim. Então, vamos lá. A gente vai começar a cobrir o nosso bebezão. Então, é mais ou menos meio potinho mesmo de água. Aqui eu vou deixar com mais água para usar o pincel. Além de um pincelzinho com água, é bom o borrifador, claro, né? O que você vai fazer agora? Você vai começar a cobrir isso aqui. Se você quiser tirar esse potinho aqui, você pode tirar. Se não quiser, você pode deixar também. Eu acho que eu vou até deixar aqui, mas você consegue remover, tá? Vou cobrindo aqui essas partes baixas. Só forrar mesmo. Depois a gente faz os detalhes. Vou deixar aqui dentro, que aqui eu molho o dedo e vou passando assim para alisar também. E cobrir para não ficar aparecendo isopor, tá? É isso que você vai fazer dos dois lados, tá? Vai cobrir toda a bolinha, toda a parte da base. Uma coisa legal também que você tem que ter é esses pincéisões assim grandes, tá vendo? E aí quando a peça é grande, você consegue pentear assim para um lado só, para ficar com a textura do pincel, tá? E aí não precisa lixar muito, porque já vai estar tudo arrumadinho. Viu? Fizemos esse lado, agora eu vou fazer o outro lado. E agora eu vou cobrir aqui em cima ainda da cabecinha dele, tá? Forrando ainda, né? A gente vai unindo, mesmo esquema.
deixando tudo bem padrão, proporcional ao corpinho dele. Deixa eu fazer aqui agora a parte aqui da carinha dele. Vai cair um pouquinho a massa, mas aí eu vou trabalhando nela, tá? Bom, enquanto eu dou uma secada aqui nessa parte, eu vou fazer já toda a ventosa do corpinho dela. Então, o esquema aqui é o seguinte, você vai pegar um pouco da massa, vai fazer a minhoquinha e vai colar. Vai fazendo toda a colagem aqui, ó. Tipo deixa eu fazer uma abinha. Não faz muito fininho não, tá? Você vai ter que fazer um movimento aí. Agora, para você dar um movimento aqui nessa aba dessa saia, é assim, ó. Só você levantar e o outro você abaixa. Esse que você abaixou, você mantém baixinho, levanta outra abinha, deixa outro baixo. Esse que tá baixo, você levanta outro, vai fazendo movimento, tá? Se você não quiser fazer aqueles detalhes do caracol, assim, você pode pintar, tá? Acho que eu deveria ter feito primeiro. Faz a minhoquinha e vai colando aqui, colocando a abinha do rabinho aqui. O pincel, ele faz a união, ele tira todo a emenda, tira as marcas, faz a colagem. Levanta um, deixa o outro baixo. Dá um espaço, levanta o outro, deixa um espaço. Levanta outro. Tá vendo? Deixa um espaço. Depois você vai arrumando, depois que for secando. Aí vai secando, você vai ajeitando aí. Continuação. Se não estiver grudando, ó, borrifa um pouquinho de água. Vai colando os pés, a parte, emendando com aquela pontinha lá. Tem que emendar, tá? Tanto dentro quanto fora. Emendou. E também, ó. E deixou pra fora, coloca outro pra dentro.
também. Mesmo esquema. Aqui eu poderia até chegar um pouquinho mais pra dentro, pra não ficar com essa parte muito exposto, né? Se quisesse, tá? Bolinhas pequenininhas, mesmo tamanho. Faz 2 coxinhas. Você vai colocar aqui, ó. Vai pregar aí. Molha pra grudar. E agora a gente vai fazer a parte dos olhinhos, né? 2 bolinhas iguais, mesmo tamanho. Primeiro a gente vai colar aqui embaixo. Aí vou ajeitando em cima aqui, ó. Conforme for endurecendo, eu consigo colocar na posição que eu quiser, tá? Recortar também. Meus amores, se passaram 48 horas, agora é a hora da pintura, né? Eu lixei toda a peça, dei um banho e agora vem a pintura, né? Normalmente eu pinto já a base toda de branco antes de dar as cores, mas nesse caso aqui eu vou pintar ele com marrom escuro, tá bom? Não esqueça de fazer o fundo também dele. Agora é a hora que você vai usar as cores mais claras, tá? Vou colocar os pouquinhos aqui. E agora eu vou salpicar aqui a tinta, tá? Aqui, ó. Só pra fazer uma textura de cores. Pode pintar como você quiser, gente. Carinha de chuva. Vou salpicar aqui em cima também. Para fazer essa parte dos olhinhos aqui, tá? Primeiro eu passo o preto. Ó, eu gosto de jogar assim, ó, o preto, tá? Então eu vou encharcar aqui um pouquinho essa ponta, não muito. E aí eu vou pegar o pincel e vou jogar assim, ó, só para fazer as bolinhas, tá? Eu gosto muito dessa névoazinha de preto. Se você quiser, nesse branco você pode colocar azulzinho, você pode fazer a cor que você quiser, tá? Depois que secar, eu coloco o pretinho, e aí vou direcionar aqui o olhar para onde eu quiser. Estiver sequinho, você vai fazer a pontinha de luz, tá? São 2 gotinhas, ó. Aqui em cima do preto. 1, 2. Aí coloca desse lado na mesma posição. 1 aqui, outro aqui. Prontinho. Preparei a resina e agora eu vou passar, tá? Essa resina que eu compro eu ainda misturo ela com água, porque é muito grossa. Aí vou passar tudinho, esperar secar e já volto.
Então é isso aí, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vaso. Ficou muito mais fácil de fazer, né? Quero desafiar vocês a criarem um vaso assim e me marcarem, porque eu vou querer muito ver. Se você ainda não faz parte aqui do canal, se inscreva, ative o sininho. Assim, todas as vezes que eu colocar vídeos novos, você vai ser notificado, tá bom? Aqui na descrição do vídeo tem links de massas, de como triturar isopor, tem um montão de coisa para você aprender. Dá uma conferida aqui embaixo, tá bom, meus amores? Quero agradecer a todos vocês que fazem parte aqui da família Tudo Planta. Obrigada por vocês compartilharem os vídeos. Obrigada a vocês que vão compartilhar esse vídeo em especial. Isso tudo faz com que a gente traga mais pessoas para trabalharem junto com a gente. Então é isso aí. Um beijo grande, que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!